Então, alfabetização e letramento infantil. Vamos conversar mais sobre esse processo de desenvolvimento cognitivo das crianças, mas antes iremos nos atentar sobre as legislações a respeito da fase de aprendizagem e compromissos com a alfabetização infantil. Iremos observar alguns detalhes da BNCC em relação a este tema. Mas primeiro, o que é BNCC? A alfabetização é encontrada no início do documento, na etapa de ensino fundamental, mas mesmo havendo esta atribuição, é na fase da educação infantil que as primeiras etapas do período alfabetizador estarão presentes. Encontramos nessa fase de letramento sendo detalhado os 5 campos de experiências para a educação infantil, sendo respectivamente o eu, o outro e o nós, o corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escutas, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Para compreendermos mais sobre a Base Nacional Comum e como ela pode fomentar a educação brasileira, vamos assistir a algumas entrevistas do canal Futura que contribuem significativamente para a visão sobre a lei nacional que rege as normas educacionais de currículos e deveres. Para iniciar, vamos a entrevistas de Guiomar de Mello, conhecida educadora, Nilma Fontanive, que é coordenadora do Centro de Avaliação da Fundação Cisgran Rio, e Alice Casimiro Lopes. Ela é professora na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Este é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Bom, sancionado pela Presidência da República esse ano, o Plano Nacional de Educação prevê 20 metas para a educação brasileira, que devem ser alcançadas no prazo de 10 anos. E segundo especialistas e educadores, a meta número 7 é a que mais precisa de estratégias para ser alcançada. Seu objetivo é fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. E entre as estratégias adotadas pelo Ministério da Educação para o cumprimento dessa meta está a criação de uma Base Nacional Comum Curricular, ou seja, um descritivo de conteúdos e saberes necessários para cada ano e cada segmento da educação básica. No entanto, a criação dessa base curricular única para todo o país gera polêmica. De um lado estão os defensores, que acreditam que essa base nacional vai garantir aos estudantes conteúdos essenciais ao desenvolvimento educacional. Do outro lado, estão aqueles que não acreditam na viabilidade da proposta, dadas as dimensões do nosso país e a sua variedade cultural. Mas, afinal, o que é a Base Nacional Curricular? De que forma ela pode contribuir para o desenvolvimento da educação brasileira? O que muda na vida dos estudantes e dos professores? Para responder a essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio Ana Helena Altenfelder, superintendente do CENPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, e Lucilena Couto, educadora e ex-coordenadora geral de ensino fundamental do Ministério da Educação. E pela internet eu converso também com Camila Camilo, repórter da revista Nova Escola. E você em casa, como sempre, também pode participar. Qual é a sua opinião sobre a criação de um currículo único para todo o país? Mande as suas perguntas e as suas opiniões para o Facebook e para o Twitter do canal Futura. Ou ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 2273 5020. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde. Bom, eu queria começar, Ana, perguntando qual é o impacto da criação de uma base curricular única para o Brasil. Eu acho que é importante pensar que o PNE, no qual está inserida a base, ele é fruto de um processo amplamente participativo. Então, na verdade, ele reflete os anseios maiores da sociedade como um todo, de toda a comunidade educativa. Eu acho que tem um impacto grande, principalmente se a gente pensa na questão da base curricular comum na perspectiva do direito. Na verdade, eu acho importante ter em mente que uma base curricular comum, ela pode e deve preservar e garantir o direito que toda e cada criança, adolescente e jovem tem de aprender. Agora, quem participa desse processo de desenvolvimento, não só do PNE, mas dessa base curricular, Lúcia? Eu acho que é importante dizer que a Base Nacional Comum ela está definida muito antes do que está no PNE como meta, né? Você pega
A Constituição Federal, no artigo 210, ele fala já dos conteúdos mínimos. A LDB de 96 já fala da base nacional comum, das áreas do conhecimento. Então, isso já é uma agenda da educação, né? Tanto que os PCNs, os parâmetros curriculares nacionais, eles foram definidos em 97, já com essa perspectiva, embora ele não tenha tido força de lei, né? Então, já tem essa cultura. Os livros didáticos, eles são produzidos a partir dessa perspectiva de base nacional comum. Então, agora, é importante, o currículo ele é um conceito de movimento, né? O conhecimento ele é produzido no tempo. Então, a gente tem que estar sempre em atualização disso. O currículo é um conceito de atualização. Agora, então, precisa pensar uma base, mas que enxerga essa escola, enxerga esse professor, esse aluno, esse tempo que compõe esses atores, né? Mas já existem parâmetros curriculares nacionais, né? Por que, então, pensar nessa base? Os parâmetros não têm funcionado, a gente pode dizer que é isso, e de que forma um complementa o outro? Como é que a gente pode dizer, Ana? Eu acho que a Lúcia traz uma questão que é bastante importante, quer dizer, que essa discussão das bases, ela não é só de agora, ela já tá nacionalmente, está garantida na Constituição Nacional, e nós temos os parâmetros. Eu acho que os parâmetros foram avanços importantes. O que acontece agora é exatamente um anseio de um detalhamento maior, de uma especificidade maior no que cada criança, cada adolescente, cada jovem tem que aprender em cada etapa do ensino básico. Então, acho que os parâmetros cumpriram uma etapa importante. Foi a primeira vez que nacionalmente se estabeleceu bases comuns. Mas agora é um novo desafio, né, que nós temos e uma nova demanda. Agora, essa base curricular, ela vai interferir desde o material didático até o processo de ensino na sala de aula. E o que vai contemplar essa base curricular? A base, ela é importante porque ela direciona, ela dá luz em todas as dimensões do campo do ensino-aprendizagem. Então, a formação de professores, né, ajuda a organizar a formação de professores, a produção do livro didático. Hoje os livros didáticos, eles são produzidos, está muito na mão do mercado editorial. Né? O mercado editorial faz uma interpretação, tem o seu corpo técnico e faz uma interpretação dos parâmetros curriculares e das diretrizes curriculares, mas não tem nada que o Estado brasileiro diga, tem que ser assim. Né? Em todo o território nacional tem direitos comuns a cada aluno. Então, isso ele vai monitorar, vai estruturar tanto a formação de professores quanto a produção do livro didático, a avaliação. Hoje a gente vive um movimento contrário no país, a avaliação que pauta o currículo e não o currículo que pauta a avaliação. Então, hoje os professores se debruçam sobre os descritores da Prova Brasil, do Enem, para definir o que tem que ensinar. O movimento tem que ser exatamente o contrário. O Brasil instituindo essa base monitora a avaliação, subsidia a produção do livro didático e, claro, também a formação de professores. Eu queria chamar mais uma convidada para a nossa conversa, é a Camila Camilo, repórter da revista Nova Escola. Boa tarde, Camila, tudo bem? Oi, boa tarde. Bem-vinda mais uma vez ao Conexão Futura. Camila, você é autora da reportagem de capa da revista Nova Escola, que aborda especificamente a elaboração dessa base curricular única, né? Na matéria, você cita alguns exemplos de países que já adotaram essa base curricular. Você pode falar um pouquinho sobre essas experiências? Sim, claro. Os exemplos que a gente cita na reportagem, eles têm variações, porque os países, na verdade, assim, eles são inclusive dados da pesquisa, foi o Max Moder e também a Paula Lousano, que é uma especialista, né? Ela fez uma pesquisa bastante coesa sobre experiências de outros países. E aí o que a gente pode observar, que é uma coisa que a Paula fala bastante também, é que esses países, nenhum deles dá 100% de autonomia ao professor. Eles têm diferenciações entre o que eles vão determinar. Que países são esses, Camila, por favor? Na matéria a gente cita a Argentina, os Estados Unidos e a Austrália, que são esses que estão na matéria. E aí, nesses casos, nenhum desses países ele dá total autonomia ao professor e eles têm algumas diferenciações, né? Se vai ser o conteúdo, se é a expectativa de aprendizagem, o que especificamente que ele vai tratar. E aí o que a gente observa é que eles têm essas diferenciações, mas basicamente eles falam muito de direitos de aprendizagem, que é o que se espera que vai ter nesse documento aqui do Brasil.
Agora, você também entrevistou alguns professores para essa reportagem. Quais foram as principais dúvidas desses educadores em relação à construção dessa base curricular única? Essa é uma pergunta bem interessante, assim, porque tem duas coisas que eu acho que a gente observa com bastante clareza. As dúvidas que eles têm a respeito, inclusive a gente abriu na nova escola um espaço nas redes sociais para que eles trouxessem as dúvidas que eles têm a respeito. E aí surgiram várias coisas, né? Ah, mas a minha autonomia, o que acontece com a minha autonomia em sala de aula? Isso muda alguma coisa, o livro didático que eu já uso? O sistema da minha escola, o que acontece com a minha formação? Tem essas dúvidas que eles trouxeram. E tem uma outra coisa também que é bem importante, que eu conversei com alguns deles, eu perguntei para vários educadores o que eles faziam, como que eles determinavam o que eles iam ensinar. E aí surgiram coisas muito diferentes. Aquele que vai lá e busca especificamente no currículo da rede, o outro que usa o livro didático como referência, ou que usa a tradição escolar, o que naturalmente se trata na escola. Então, tem essas duas coisas que eu acho que vem muito de encontro à sua pergunta, que é o que os professores esperam disso, né? O que eles têm a ver com isso? Camila, eu vou pedir para você acompanhar o nosso programa, eu vou voltar a nossa conversa aqui para o estúdio. Essa questão da autonomia do professor, que a Camila traz na reportagem, é uma questão importante também, né? Muitos professores devem se perguntar de que forma, então, vou ter a minha autonomia em sala de aula. Isso, claro, foi discutido durante o processo e tem sido discutido durante esse processo de elaboração dessa base, Ana? Essa é uma discussão bem grande, né? E lógico que a gente pode olhar ela de diferentes focos. Eu acho que, de novo, se a gente pensa na perspectiva do direito da aprendizagem do menino, isso mostra que o professor tem e deve ter uma autonomia, mas é também preciso pensar no direito de aprender que os alunos têm. E, na verdade, o professor tem sim um espaço de autonomia, uma base curricular comum, ela pressupõe uma parte comum, mas ela também pressupõe que faça parte do currículo escolhas da rede no qual o professor está inserido, seja a rede municipal, seja a rede estadual, da própria escola, e o professor é parte integrante, deve ser parte integrante da construção dos projetos políticos pedagógicos da escola. Então, certamente o professor terá voz e terá o espaço, e o espaço da sala de aula permite essa autonomia. A gente já tem algumas participações aqui pelas nossas redes sociais e eu queria puxar uma dessas perguntas para você, Lúcia. Jaqueline de Freitas Souza, via Facebook, ela diz o seguinte: quais são os benefícios e os motivos dessa estruturação, ela chama assim, na educação brasileira? Olha, eu acho que primeiro é uma agenda nacional que o país tem que cumprir. Está na legislação e não tá detalhado. Nós precisamos cumprir. Não pode deixar que a avaliação cumpra esse papel e nem que só o livro didático cumpra esse papel. Tem uma coisa que eu só queria completar no que a Ana fala, o conceito de currículo, né? A gente, às vezes, mistura essa discussão da base nacional comum e currículo nacional. Currículo, ele é muito mais do que os conteúdos a serem ensinados. O currículo, ele envolve todas as dimensões do processo do ensino-aprendizagem. E o ensino, a metodologia, não está na perspectiva da construção dessa base nacional comum. Você dizer, o país definir quais são os conhecimentos em cada tempo escolar desse estudante, isso não quer dizer qual é a forma que esse professor vai ter que ensinar. Então, o como ensinar é uma atribuição muito da escola, muito da autonomia, do campo da autonomia. O quê, então, né? Agora, o que a República, o Estado tem que dizer, tem que formular, é o quê? O quê? Por quê? Dizer o que essa criança tem que aprender, por quê? Porque é uma garantia de direito. Educação, ela é uma política do campo do direito social, do direito básico. Então, você garantir o direito de aprender o básico para essa criança, você está garantindo um direito dela. Então, agora, você tem que dizer, o Estado tem que dizer isso. Porque isso hoje está no campo da intuição, como a Camila mesmo, que os professores respondem. Tem uma tradição escolar de conteúdo. Então, eu trabalho divisão em tal tempo. Quando o professor tem mais intimidade com o conteúdo, ele trabalha num tempo dele. Quando ele tem menos intimidade com aquele conteúdo, ele protela. Então, a gente precisa reorganizar
esse momento da escola. Né? Eu queria falar do IDEB, que dentro da meta 7 do PNE tem as metas para o IDEB. O IDEB desse ano a gente tem uma cartela para quem está em casa. Dos anos iniciais do ensino fundamental foi 5,2, em 2011 foi 5. Nos anos finais do ensino fundamental, 4,2, 4,1 em 2011, o ensino médio 3,7, ele se manteve igual ao de 2011, já na rede federal foi de 7, quer dizer, de 2011, de 6,8 ele passou para 7. E a gente tem dentro da meta 7 do IDEB, que é uma outra cartela, que eu vou pedir para a gente mostrar, a do ensino fundamental, que prevê dentro da meta o seguinte, que o IDEB em 2015 seja de 5,2, em 2017 de 5,5, 2019 de 5,7 e 2021, 6. Essa base curricular pode contribuir para que a gente alcance essas metas do IDEB que estão dentro da meta 7 do Plano Nacional de Educação? Esse é um dos objetivos dessa base, Lúcia? Sim, porque ela vai sustentar, inclusive, a matriz de avaliação. Hoje, a matriz de avaliação ela é um recorte dos conhecimentos. Né? Os descritores da matriz de avaliação ela é um recorte. A base ela é muito maior que tudo isso. Né? O direito da criança é muito maior do que os descritores que estão definidos no Sistema Nacional de Avaliação. Então, é você, inclusive, ampliar esse direito, é você subsidiar mais direitos para essa criança que está hoje estabelecido na avaliação. Por isso que eu estou dizendo, a avaliação não pode pautar o currículo. A avaliação ela é processo do currículo, não ela é o ponto de partida do currículo. Camila, eu queria voltar a conversa para você e tem uma pergunta aqui de um espectador nosso, o Reginaldo Araújo, viu o Facebook, ele tem uma dúvida de que forma a base curricular única pode interferir no dia a dia dos estudantes. Essa é uma questão que você coloca dentro da sua reportagem e foi uma dúvida também dos professores, né? De que forma a base pode interferir, influenciar a vida do estudante. Surgiu essa dúvida, sim. Eu acredito, isso veio bastante na matéria, que o que influencia principalmente na vida do estudante são duas coisas. A primeira e a mais importante delas é porque a gente está falando de direito de aprendizagem. Então, existe aí uma medida de igualdade na base nacional comum, a gente pode dizer assim. Em que sentido? Que você garante, de uma certa maneira, você garante na lei, que todos os alunos naquele segmento de ensino, naquele ciclo, eles vão ser apresentados aos mesmos conteúdos e, claro, segundo a metodologia do professor, eles vão chegar em um certo objetivo de aprendizagem. Então, uma medida de igualdade. Isso impacta na vida dos alunos, porque independente de onde ele estiver, você sabe que ele vai ter que aprender aquelas mesmas coisas. E também eu acho que impacta na vida do aluno, nos alunos que estão em redes que são muito pequenas, porque redes menores, elas não têm equipes grandes que formulam o currículo daquela cidade, né? O Brasil é muito grande, a gente sabe que tem municípios muito pequenos, em condições muito diferentes, e também naquele aluno que muda de escola. Porque quando ele muda de escola, existe, né, na base nacional comum, a gente supõe que vai existir uma garantia, uma continuidade do currículo. Camila, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação e essa parceria com a revista Nova Escola aqui no Conexão Futura, viu? Uma boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço. Até a próxima, um abraço. Tem uma questão que as pessoas colocam, acho que a Lúcia até já percorreu esse assunto, Ana, mostrando que o currículo, na verdade, ele não é o método, mas sim o que deve ser ensinado em sala de aula, que conteúdos devem fazer parte do aprendizado, mas que muita gente fala, assim, da questão do regionalismo, né? Por exemplo, nas escolas rurais, escolas quilombolas, escolas indígenas, que têm as suas características específicas. Isso vai interferir no ensino que acompanha essa caracterização dessas escolas ou a base ela não vai influenciar que esses conteúdos regionais, digamos assim, estejam presentes na sala de aula? Não, eles estarão também presentes na sala de aula. Agora, essa é uma discussão bem importante. Por isso que a gente tem que pensar que o processo de construção dessa base ele tem que ser amplamente participativo, com diferentes setores da sociedade. E é importante pensar que existem algumas questões que elas são importantes em determinadas regiões, mas elas também são importantes de estarem presentes na base, porque elas dizem respeito a todos os brasileiros, né? Como, por exemplo, a questão indígena. Então, é preciso que todos os setores da sociedade façam parte da discussão para decidirmos quais serão esses, o que constará desta base comum,
E aquilo que fica, então, para os estados, para os municípios, para cada escola e para cada sala de aula. Dentro desse caminho tem uma pergunta aqui da Denise Boaventura via Facebook, Lúcia, que diz o seguinte: quando teremos, então, essa base nacional comum? Esse documento já está pronto? Essa é uma boa pergunta, Denise. Uma boa pergunta que nós todos educadores fazemos. Porque, como eu disse, essa discussão ela antecede o Plano Nacional de Educação. Está lá previsto na Constituição, na LDB, nas diretrizes curriculares que foram atualizadas em 2010, depois da criação do ensino fundamental de 9 anos. Toda a educação básica passou por uma atualização. Quer dizer, mas ela vai estar dentro aí dessa meta de 10 anos. Ela está nessa meta de 10 anos, mas eu penso que ela exige um pouco mais de rapidez, né? O MEC já disparou esse processo, então eu acho que tem que ter mais rapidez, não pode esperar 10 anos mais. Se eu não me engano, no PNE ela está prevista, né, para 2 anos a partir acho que é 2 anos a partir do PNE. Agora, é um processo denso, então, assim, ele é um de construção e ele, com certeza, né, ele não vai ser uma base fixa, né, uma base móvel, porque móvel, digamos, no sentido de que ela pode ser alterada de acordo com os anos, porque a questão do conteúdo do aprendizado, ela muda. Não, e é importante também dizer que isso não é novidade, porque os estados, muitos sistemas já têm os seus currículos, as suas bases organizadas e trabalham com elas. Então, acho que o Ministério está, inclusive, fazendo isso, já diagnosticando o que o país trabalha, o que tem, para a gente poder estruturar. Tem uma pergunta aqui também que fala o seguinte: de que forma, isso que você citou, que algumas redes já têm suas próprias bases. A base nacional, ela vai substituir a base das redes estaduais ou municipais que já possuem esse padrão? Eu acho que ele vai organizar. O objetivo disso não é criar uma forma, não é engessar os sistemas que já têm, fazem melhor e vão, entendeu? Eu acho que é criar uma identidade para o país, como a Camila falou. É impossível que hoje uma criança mude de escola, mude de bairro, inclusive de bairro, na mesma cidade, não consegue garantir aquela continuidade em seu estudo. E, lógico, você tem cidades, sistemas, tanto estaduais como municipais, muito mais estruturados, que já têm uma organização, e menos de cidades menores também que não tem, porque isso não é fácil, necessita de muito apoio técnico para você desenvolver isso. Então, os sistemas mais estruturados conseguiram desenvolver, a maioria do país não. Agora, o que vem, a federação, nós vamos usar, inclusive, essas experiências que tem nos sistemas para poder ter um diálogo nacional. A Ana está concordando com você, né, Lúcia? Isso, vai ter que ter um diálogo a partir daquilo que já existe. Acho que é bem lembrado a Lúcia trazer que não é uma novidade absoluta, né? É lógico que é um desafio você articular isso nacionalmente. Nacionalmente, mas eu acho que é um diálogo que é possível. Tem uma pergunta aqui, Ana, que é a seguinte: a Jaqueline de Freitas, Jaqueline de Freitas pergunta o seguinte: os professores das redes vão receber uma preparação prévia para atuar diante dessas mudanças? Essa questão que a Jaqueline coloca da formação do docente para lidar com essa base curricular também tem sido pensada, né? Acho que, do meu ponto de vista, não dá para pensar na implementação de uma base curricular sem pensar na formação. Porque é interessante que assim, a discussão agora é a criação dessa base, mas o grande desafio, talvez maior do que, não sei se a Lúcia concorda comigo, maior do que a criação é a implementação, né? E essa implementação, ela passa pela formação. Por exemplo, hoje em dia, mesmo os parâmetros, mas a base curricular, aquilo que é ensinado na escola, em raríssimas exceções, na maioria das vezes, não é objeto da própria grade curricular, do próprio currículo da formação inicial. E deveria ser, né? O futuro professor, na sua formação inicial, ele deveria debater, conhecer aquilo que é esperado que ele ensine para os seus alunos. Então, assim, desde a formação inicial, passando pela formação continuada, de apoiar o professor para que ele possa conhecer, se apropriar, construir sentidos e significados sobre essa base, para que ele se sinta instrumentalizado
e compreenda, né, verdadeiramente a importância dessa base. Então, o processo de formação, ele é essencial, ele precisa acompanhar. Quer dizer, como toda mudança, né, todo processo de mudança é preciso aí um período de adaptação, né? Olha, infelizmente, nosso tempo está acabando. Claro que tem várias questões que a gente poderia discutir aqui sobre a criação dessa base, mas eu queria agradecer mais uma vez, Lúcia, Ana Helena, a presença. Queria agradecer também, Camila, obrigada mais uma vez pela participação no nosso programa. E eu queria aproveitar e mostrar para quem está em casa o site da revista Nova Escola, revistaescola.abril.com.br, a nossa parceria aqui no Conexão Futura. No site você tem acesso a várias reportagens da revista e não só, claro, sobre a base curricular única. Queria mostrar também o site do PNE, pne.mec.gov.br. Aqui você tem todas as informações sobre o Plano Nacional de Educação e também consegue acompanhar aí o conteúdo das 20 metas que tem aí 10 anos para serem alcançadas. Bom, eu queria agora dar uma dica para as escolas públicas do ensino médio e projetos que atuem em parceria com a escola. Estão abertas as inscrições para o edital Gestão Escolar para a Equidade e Juventude Negra, promovido pelo Baobá, Fundo para a Equidade Racial, pelo Instituto Unibanco e pela Universidade Federal de São Carlos. O edital é voltado para projetos que incentivem a equidade e a valorização da diversidade racial nas escolas. Para mais informações, você acessa www.institutounibanco.org.br. E a gente espera você aqui de segunda a sexta, ao vivo, às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises à 00:30 e às 7h30 da manhã. E a qualquer hora do dia ou da noite, claro, no site do Canal Futura. Uma boa tarde para você. Até a próxima. Tchau. Estamos de volta com o Sala Debate, que hoje discute a criação de uma Base Nacional Comum da Educação, também conhecida como Base Nacional Comum Curricular. Eu queria voltar ao assunto que a gente estava tratando no fim do primeiro bloco. O que seria esse pedaço, né, se a gente pudesse chamar assim, do o quê? A gente já viu que o como não está aí nos princípios, né, de quem defende a base. O como continuaria nas mãos dos professores, dos gestores escolares, né, com as suas autonomias. O que seria esse o quê? O Hugo fez uma pergunta pelo Facebook, eu acho que a gente nem conseguiu ainda respondê-lo, né? O que seria esse pedaço do quê? Que estaria proposto aí na Base Nacional Curricular? Porque Não está definido, peraí, vem cá. Não está definido isso. Quer dizer, a dificuldade justamente é saber esse quê, né? Porque até que ponto, onde vai? Então, eu acho que isso aí está meio complicado. Abrangência, o escopo. Vai ter uma sequenciação, os conteúdos vão estar hierarquizados ano a ano, né? O que vai ser? É uma incógnita. Eu acho que a gente tem que ter, eu concordo com o Roberto, tem que ter muito mais debate. Isso não está maduro ainda, né? A gente acha que é importante debate, afinal de contas, está no PNE, a sociedade brasileira tem um compromisso, né? Não podemos agora negar que há uma intenção de ter uma base nacional comum. Agora, o que eu acho mais complicado hoje é esse debate ideológico. Se tiver uma base comum, vai pasteurizar a educação. A gente não pode saber o que a criança brasileira, do Oiapoque a Chuí, tem que aprender para continuar a sua vida, ter a sua sequência de estudos. Isso eu acho complicado. Acho também complicado, eu vou só concluir meu pensamento, de que o currículo é praticado como se quer, a autonomia do professor, mas na hora H ele avalia o aluno e reprova e aprova, comprova mesmo. E o currículo que ele segue é do livro didático. Então, eu acho assim, tem que acabar um pouco essa fantasia da autonomia do professor, que ele faz, que ele educa. Eu tenho muita experiência também de sala de aula para ter uma certa restrição a esse debate, porque esse debate, ele empobrece. Então, assim, o professor é autônomo. Quando ele fecha a sala de aula, é ele e os alunos. A gente sabe disso. Você me dá licença? Claro. Eu acho que, em primeiro lugar, não se trata de homogeneizar, nem de pasteurizar nada. Este mundo e este país não pode mais ser dividido entre as pessoas que querem o bem e as pessoas maldosas que querem maltratar as crianças, homogeneizar e padronizar todo mundo. Essa discussão não leva a nada. Essa discussão não nos leva a nada.
Nós estamos discutindo uma questão de equidade. Todas as crianças brasileiras têm que saber ler e escrever. Existe um consenso universal sobre o que seja um bom leitor e um bom produtor de textos. Isso está feito nas ciências da linguística, nas ciências das comunicações, nas ciências da semiótica. Então, nós temos base científica para dizer que existem jeitos melhores e piores de ser leitor e ser produtor de texto. Eu quero que seja um bom leitor e produtor de texto. Eu não posso dizer que isto está em discussão. Porque se eu disser que até isso está em discussão, se eu disser que até para saber somar e dividir e multiplicar está em discussão, nós não vamos realmente... É uma que a gente deveria, então, discutir em relação à base? Qual é a capacidade que eu quero que essa criança tenha? O que eu quero que esse conhecimento emancipe essa criança? Como que ele pode fazer com que essa criança se projete no futuro? Tem outras variáveis? Tem. Tem o problema da família, tem o problema do salário do professor, tem o problema da escola. Nós estamos discutindo aqui a questão da Base Nacional Comum. O fato de estar pensando na Base Nacional Comum não significa que a gente não considera os outros fatores. Não anula, né? Como o Roberto colocou no primeiro bloco, são questões que podem caminhar juntas, né? Tem que caminhar junto. Agora, para uma questão de... Se tudo que eu vou... na educação, eu vou falar de currículo, não posso falar de currículo porque a criança é pobre, o professor ganha mal. Se eu vou falar de livro didático, não adianta falar de livro didático porque o currículo é ruim, a criança é pobre, o professor ganha mal. Então aí nós ficamos numa discussão como se fosse um cachorro andando em volta do próprio rabo. Por favor. Não, eu acho que tudo que a gente fala, em última instância, leva sempre à possibilidade de conflito. Toda a enunciação que nós vamos produzindo a respeito sobre o que vem a ser currículo, sobre o que vem a ser avaliação, o que é aluno emancipado, o que é conhecimento, tudo isso leva à possibilidade de conflito. De conflito, quando eu uso a palavra conflito, não quero que as pessoas pensem que isso significa uma luta impossível de qualquer conversa ser estabelecida. Não, conflito no sentido da divergência, da posição do que se espera que uma escola forme. A ideia de que nós temos um consenso social, um acordo geral sobre o que vem a ser alguma coisa chamada como conhecimento essencial, conhecimento básico, é que, ao meu ver, está na base da própria ideia de base comum, e isso é que é falso. Nós não temos esse acordo e não precisamos ter. Temos, sim, uma série de tradições curriculares que, por exemplo, nos fazem aqui, nós três, quando acabamos exemplificando alguma coisa, a gente vai sempre para quê? Alfabetização, as contas, porque é quase a única coisa que a gente consegue pensar como sendo genérica. Mas quanto a esse que já é genérico, nós já temos acordo em relação a isso. Isso é o que não se precisa discutir. Se a gente tivesse, a gente já alfabetizaria as nossas crianças. Porque eu acho que a questão é essa. Nós não deixamos de alfabetizar, ou melhor dizendo, a alfabetização não deixa de acontecer, não é porque não existe a base. Nós temos uma série de outras razões que passam por questões pedagógicas e curriculares, mas passam por uma série de outros aspectos que não têm a ver, que não podem ser reduzidas a essa situação. A gente tem bastante participação. Não, mas eu concordo com ela o seguinte, a base curricular não é a solução para a educação brasileira. Não, mas não se a gente está pensando nisso, nós estamos assim completamente equivocados. Isso temos acordo. Não temos nenhuma ideia. Nada. Seria uma das ações. Isso. Eu comecei dizendo que educação não existe bala de prata. Exatamente. Infelizmente, eu já acreditei algum dia no passado remoto nisso. Hoje eu tenho certeza que não existe. Eu também acho. Por quê? A gente pode dizer que vocês eram mais otimistas e agora não, a gente nem tanto em relação aos caminhos da educação brasileira? Eu acho que a gente era mais ingênua. Mais jovem. Mais ingênua. Eu era mais jovem, talvez eu acreditasse um pouco mais. Eu fui professora. Hoje a gente sabe como ensinei em zona rural, eu alfabetizei criança de mãozinha de lavoura. Eu alfabetizei em zona rural e alfabetizava bem, porque eu gostava disso. Então eu tenho assim uma experiência grande com a educação de criança, né? Eu
eu não cheguei na avaliação que não fosse pelo caminho do ensino mesmo, né? Assim, de trabalhar com criança, trabalhar com jovem e trabalhar na universidade. A gente tem algumas participações, eu vou ler algumas e vou terminar com uma pergunta que eu acho que vai contribuir bastante para a nossa conversa. Primeiro, o Fábio Campanelli, ele diz o seguinte: acredito que é viável sim a criação da base, respeitando-se a cultura de cada região. No entanto, ele acha que é importante também discutir o fato de estarmos passando alunos sem que esses sejam aptos ou tenham notas para passar. A questão da repetência escolar, né, que é um assunto recorrente na educação. Já a Ana Maria Dias de Andrade... Ela diz o seguinte: ela gostaria de ouvir das convidadas a opinião sobre a tecnologia na educação, e ela pergunta o seguinte: será que a Base Curricular Nacional Comum traria a garantia de que a tecnologia estaria aí inserida em todas as escolas? Aí a gente perpassaria por questões de infraestrutura, né, como a gente colocou aqui. E aí tem uma pergunta do Henrique Abreu. As convidadas disseram que não se pode entrar no acordo, que está difícil entrar no acordo. Então, como é que vamos fazer? A educação pode esperar por um acordo nesse sentido? Ela já é feita sem esse acordo. Eu não disse que não se pode entrar num acordo, ao contrário, eu me neguei a admitir que este acordo seja impossível. Eu acho que ele é um acordo, ele é sempre histórico. Ele depende das circunstâncias, ele existe hoje. Amanhã ele pode não existir, porque outras configurações vão acontecer, certo? Mas é possível que você chegue a um acordo, senão, se você não pudesse fazer pactos e fazer acordos, não existiria política, não existiria, a sociedade não caminharia, pelo amor de Deus. Então eu acho que sim, que nós podemos eventualmente chegar num acordo. Pode ser difícil, mas podemos. Eu estou aberta e disposta a debater até a última saliva para conseguir chegar nesse acordo. Agora, eu não posso entrar num debate sabendo... Quer dizer, dizendo que o acordo é impossível, porque aí realmente não adianta começar a discutir. Quer dizer, para que está vir aqui e dizer que não é possível ter acordo? Manda uma carta dizendo: sou contra a Base Nacional Comum, não tem acordo. Que agentes têm sido consultados? A gente tem aí audiências públicas, né? Tivemos já audiências no Senado. Que agentes têm sido consultados, agentes da educação, para a criação dessa proposta, para que a Base Nacional venha aí ser uma realidade, que a gente possa chegar então a esse acordo, né, sobre a criação dessa base? Sabe por que eu acho que é possível esse acordo? Porque quando nós falamos de o que todos os jovens devem aprender, não é de conteúdos específicos, é de competências, de capacidades, de conhecimentos que possam ajudá-los na sua vida, porque isso é uma questão de nação. Quer dizer, ou uma nação tem um projeto para a sua juventude, para o seu futuro, ou ela não tem. Quer dizer, se este projeto para o futuro for permanentemente disputado, ele não anda. Então, eu não concordo com o representante da CNTE dizendo que nem qualidade em educação existe consenso. Eu acho que existe. Vai na rua e pergunta para o pobre que está lá o que para ele é qualidade da educação, ele sabe muito bem que qualidade da educação é o filho dele ter uma escola onde aprenda, onde tenha professor, onde tenha material, que tenha um bom ambiente de trabalho e que ele possa sair de lá e arrumar um emprego. Vou pedir para a Alice responder a pergunta que a gente deixou depois da participação. Você aqui. poderia repetir essa pergunta? A pergunta na verdade foi a minha pergunta, perdão. Que agentes, né, têm sido consultados e que agentes que fazem parte aí da educação brasileira têm sido consultados e que têm participado da discussão em relação à criação dessa base? O debate ainda está muito inicial, né? Então, na verdade, quando teve a audiência pública no Senado, por exemplo, o público representante de associações, ele não estava presente. Tivemos, sim, uma representação, eu fui como pesquisadora para participar desse debate, representantes da Fundação Lehman estavam presentes para esse debate também, e a representação do Ministério da Educação. Esse foi um primeiro debate. Outros debates certamente ainda serão feitos. Mas eu volto a insistir, o problema da dificuldade do acordo é a questionamento necessário que a gente tem que fazer sobre essa ideia de conhecimento universalizado. Isso é que hoje é colocado em questionamento, isso é que é colocado em crise. Quando a gente fala que não tem acordo, é porque esse conflito não vai se estabilizar. Não é porque no momento que eu fechei uma base, que eu fechei uma proposta curricular, qualquer que seja ela, que a política vai parar, que a discussão e o debate vai parar e dali por diante todos seguirão aquela base.
Um dos aspectos, por exemplo, que nós temos que considerar é que mesmo com diretrizes curriculares, orientações, parâmetros, nenhum currículo é completamente homogêneo. Qualquer orientação centralizada, ela será sempre lida, interpretada localmente, ela vai ser sempre contextualizada pelo próprio processo de estar produzindo o currículo localmente. A questão é, se o currículo faz parte, tem relação com essa diferença, será que é aí que nós temos que colocar nossos investimentos? Porque existe um investimento, né, financeiro, intelectual, pessoal, de estar trabalhando por essa base curricular. O que eu coloco em dúvida é que esse investimento tenha que ser feito neste processo e não em outros processos que levassem a uma discussão curricular, sim, nas secretarias, nos diferentes municípios e nos diferentes estados brasileiros. Eu queria fazer uma pergunta para a Nilma. Se aprovada, né, a base, a gente sabe que estamos num processo, como estamos conversando, as discussões estão muito no início. Mas tem uma questão que preocupa, né, que é a questão do material didático, né? Como é que a base iria influenciar a produção do material didático que é oferecido pelo MEC nas escolas brasileiras? Certamente, eu acho que vai influenciar o livro didático, né? Acho que se houver uma definição de competência e habilidade sequenciadas no tempo, vai ter que haver, né, uma reestruturação dos livros didáticos. Mas eu fiquei mais sensível à pergunta que veio sobre a tecnologia. Como garantir... Será que a base curricular vai trazer garantia para que todos tenham acesso à tecnologia? Não, isso não é possível. Mas o que eu vejo hoje é o seguinte, eu andando na cidade, eu vejo uma quantidade enorme de jovens de escola pública, portanto, usando o uniforme da escola pública, com os seus celulares nas redes sociais. Então, a gente, assim, rapidinho, a gente vai ter que tomar esse contato, porque é essa a linguagem dos jovens, é assim que eles estão falando. Isso traz uma mudança no perfil das relações. Você vê, a coisa que mais me impressiona, e quem está nos assistindo vai concordar comigo, é numa roda de amigos, bebendo numa mesa, adultos, e quase todo mundo teclando os seus celulares, como se a comunicação tivesse mais um elemento. Então, eu achei interessante a pergunta dele. Então, claro que uma base curricular não vai ter esse poder, né? A questão da tecnologia é uma questão de outra natureza, é uma questão de investimento, mas que a gente rapidinho vai ter que repensar um pouco as nossas relações, nós, jovens, crianças, e os aparelhos, vamos ter que pensar. Mas eu acho que tem um aspecto que vai ser importante com a tecnologia, quer dizer, boa parte, a provocação para que os países repensem as suas propostas curriculares, e no caso eu acho que a Finlândia e o Chile não são bons exemplos, porque são países muito homogêneos, além de pequenos, tá certo, casa pequena, o inferno sempre é grande, mas além de pequenos eles serem homogêneos, mas se você olha, por exemplo, hoje para mim a Austrália é um país onde a questão curricular está cortando o debate da sociedade inteira, os Estados Unidos com o Common Core, na Europa, sobretudo Portugal e Espanha, que tiveram assim, turbulências curriculares muito grandes. É verdade. Uma das grandes provocações disso é quais são as competências e habilidades que nós temos que constituir nesses meninos para que eles sejam seres emancipados, produtivos e felizes neste mundo da tecnologia. É uma questão que está acompanhando as mudanças sem dúvida alguma, uma base nacional comum, ela teria essa inspiração. E aí é o que está acontecendo nos outros países. E aí a gente chega num ponto que também é a formação dos professores, sem dúvida alguma. Mas aí eu já posso colocar uma provocação para a gente pensar. O que significa para todos ser feliz, o que significa ser produtivo, o que significa ser emancipado. Tudo isso é que se coloca em debate. E com certeza a formação de professores passa por essa discussão. Eu acho. Quer dizer, a base aprovada, assim como ela influenciaria, como a Nilma falou, a produção e o conteúdo no material didático também influenciaria a formação dos professores, né? Desde que foram feitas as diretrizes. Eu sou autora de diretriz curricular. Eu escrevi as diretrizes curriculares do ensino médio. Eu trabalhei, a Nilma trabalhou nos parâmetros. Diretamente, as editoras já pegaram os parâmetros e as diretrizes e isso é natural. Isso não tem muita novidade nisso. Quer dizer, qualquer coisa curricular que se produza
Mas vai a gente, influenciar as mas editoras. até pelas... por causa da nossa matriz de Até produção pelas de material participações didático. a gente vê, né, Guiomar, que existe muita dúvida ainda em relação a esse assunto. Então, acredito que o conteúdo do material didático, para os professores que aí ainda se colocam um pouco descrentes da criação dessa base, é um assunto que os interessa bastante. Como mas deixa eu só completar. Como que nós tivemos trabalhando até hoje? Cada autor escreve o seu livro, de acordo com a sua visão, e quem compra o livro dele segue o currículo dele. É assim que nós temos feito, ou não? É verdade. É absolutamente. Mas deixa eu fazer um comentário só. Não, é verdade. Isso aí é só ir nas escolas. Vai e faz observação em sala de aula. Olha só. Eu não estive nos parâmetros curriculares. Na verdade, eu estava naquele lado da avaliação. Lembra que a gente começou a avaliação? Naquele lado da avaliação que, para poder definir, né, o que seria avaliado, tivemos que trabalhar com as matrizes curriculares num grande consenso nacional com os estados. Porque não tínhamos o que a criança brasileira está aprendendo, né? Então, a gente não sabia. Então, talvez uma base nacional pudesse nos dar uma boa orientação sobre isso. Um pouco mais do que diretrizes, né? Porque as matrizes, elas são uma redução do que seria ensinado nas escolas. Aquilo que seria avaliável, aí eu concordo. O conteúdo avaliável não é tudo que é ensinado, nem é que é tudo, né, que a criança adquire com a escola. A avaliação, ela incide em habilidades intelectuais, agora cada vez mais nas socioemocionais também, né? Também. Mas eu concordo que muita coisa pode mudar a partir da definição de uma base. Muita coisa pode mudar. Agora, não pense numa panaceia, não tem saída. Se tivesse, nós já estaríamos muito melhores em termos educacionais, né? Já estaríamos muito melhores, né? Eu acho que o erro é pensar assim, afasta o resto da discussão, porque isso basta, ou isso é uma solução para a educação brasileira. Não é. Pode ser importante? Pode. Pode conduzir a um certo consenso sobre que competência e habilidade as nossas crianças devem adquirir, os nossos jovens? Pode. Vai ser conflituoso? Vai. Todo mundo vai seguir? Todo mundo vai concordar? Não existe. Isso não existe em país nenhum do mundo, aliás, para ser franco. Mas veja, se não vai existir acordo, se as diferenças vão continuar existindo, se as leituras e as interpretações dessa base vão continuar sendo as mais variadas possíveis, por que vamos investir nesta base e não em um outro debate curricular? Deixa eu só terminar o raciocínio. Mas é isso, eu acho que a ideia... Nós temos aqui um acordo de que todos estamos trabalhando, de alguma maneira, por alguma qualidade da educação. É isso que buscamos. O objetivo é comum. Né? No sentido geral, nós procuramos uma qualidade melhor para a educação, procuramos uma possibilidade de uma formação mais ampla, cultural para os nossos filhos e filhas, alunos e alunas, estudantes no Brasil. Pensemos nisso. O problema é acreditar que o debate sobre a base é que vai fornecer algum nível de garantia. Não vai. Tal como os parâmetros não ofereceram, tal como diretrizes não oferecem. Por quê? Porque tudo isso, todos esses textos serão depois reinterpretados de diferentes maneiras. Os parâmetros foram reinterpretados pelos livros didáticos. As propostas que foram feitas de livros didáticos com o selo na capa, com base nos parâmetros, eram diferenciadas e talvez não fossem nem da concordância de quem produziu os parâmetros. A minha insistência, então, é nisso. Se nós temos uma grande dificuldade para produzir um consenso em relação a isso, e se este consenso obrigatoriamente será lido de maneira diferente nos mais diferentes estados, e se, além disso, isso não garante qualidade, por que investir nesse processo? Nós poderíamos estar investindo em outras ações curriculares, em outros debates curriculares que pudessem trabalhar em prol dessa qualidade da educação. E por que esse outro debate seria melhor do que o debate que nós estamos fazendo? Porque, ao meu ver, ele poderia estar trabalhando com aquilo que vem a ser uma demanda, por exemplo, de diferentes escolas de formas diferenciadas. Veja, que exemplo? Por exemplo, quando você está investindo na discussão de o que nós queremos que todas as crianças saibam, qual é a competência e habilidade que vai permitir com que esse brasileiro tenha uma vida melhor?
Eu concordo, melhor é uma coisa que está em debate. Então, tudo está em debate, tudo que... O mundo está em debate. Com certeza. Digamos que a gente tenha um mínimo de consenso de que melhor é uma vida onde ele tem acesso a bens de qualidade de vida, a uma boa alimentação, à saúde, a uma boa educação para os seus filhos, a uma casa própria, a um certo conforto, a um índice de desenvolvimento humano. Se a gente conseguir ter um mínimo de consenso sobre isso, as organizações internacionais um pouco fazem este papel e tal, tá certo? Quer dizer, se nós conseguirmos fazer esse debate e dizer, então nós queremos garantir que todas as crianças tenham este direito, porque isso é uma questão de equidade, isso é uma questão de projeto de nação. Depois disto, todas as outras coisas que a educação tem que fazer, eu concordo com você, não se pode julgar a educação apenas pelo ensino. Mas se julgarmos pelo ensino ajudar alguma coisa, não é pecado. Mas vamos supor que nós tenhamos... Segundo o seu Padre Nosso, é pecado ou não? Não é? Não, porque eu não acredito em pecado. Mas... Tá bom. Não, agora, mas é que... Só para completar esse raciocínio, só para a gente voltar para questões mais estruturais aqui do nosso tema. Só para rapidamente responder uma ideia. Vamos supor que tenhamos acordo com esta vida melhor. Ok, estamos de acordo. O problema não é o acordo da vida melhor, o problema de qual o acordo sobre os saberes que são mobilizados para garantir essa vida melhor. Nós aqui, nós não mobilizamos os mesmos saberes e não precisamos mobilizar os mesmos saberes para essa vida melhor. Eles são diferenciados e é essa diferença, em nome dessa diferença que eu estou querendo trabalhar. Por exemplo, sequer existe acordo em relação às competências e habilidades. Tem um grande debate curricular, um conjunto de teorias curriculares que se aprofundam no questionamento de que o currículo seja centrado em competências. Então, nem nisso nós temos acordo. Bom, a gente está caminhando para o fim do programa. Infelizmente, a gente tem aí um tempo de 1 hora que realmente passa muito rápido. Então, eu queria rapidamente, Nilma, que você, por favor, me dê suas considerações finais em relação a esse tema. A gente passou aí por questões estruturais, de autonomia dos professores, dos gestores das escolas. Eu acredito que a discussão de uma base nacional comum, com a participação de todas as pessoas, né, que possam participar disso, aí eu falo estados, municípios e o debate, pode ajudar sim. Eu não vou dizer que ela é a solução, nem tratar como uma panaceia, mas que pode ajudar sim. Eu acho que está faltando um pouco de foco em alguns aspectos da educação para a gente garantir que os nossos jovens tenham uma qualidade de educação, que eles possam, ter uma trajetória de vida, adquirir as coisas que são passíveis do ser humano ter para o seu bem-estar, para a sua felicidade. Acredito sim, sabia? Acredito sim. Não acho que é um caminho fácil e nem sem debate, sem discussão, mas eu acredito, eu estou empenhada nisso, acredito. Muito obrigada, viu, Guiomar? Por favor, rapidamente, suas considerações finais. Pois é, quando eu disse que já não acreditava mais que existia a solução, a panaceia, não é? Eu acho que tinha muito a ver com isto. De repente a gente percebe que a educação é uma coisa de massa e que a educação está envolvendo uma política pública e que essa política pública se dispersa por diferentes esferas de governo e diferentes espaços e, digamos assim, instâncias de decisão e que existe uma ação necessária e importante nessa perspectiva da política pública. Independentemente de você ter a escola, ali onde vão acontecer as coisas, e a gente sabe disto, o currículo verdadeiro é aquele que o professor entrega na sala de aula, determinado por toda esta complexidade, existe uma política pública a ser formulada. E eu acho que é nesta perspectiva da política pública que a questão da base nacional comum é importante. Este é um país que tem 27 estados, 5.000 municipalidades que tomam decisões curriculares, que tem a ver com material didático, com capacitação de professor, com organização do ambiente escolar, com cultura escolar e uma série de outras coisas. Permeando isto, existe uma grande desigualdade econômica e social que é perversa com as crianças mais pobres. Como pessoa que olha a questão do ponto de vista da política pública, eu acho que a Base Nacional Comum é uma questão de equidade, de poder garantir que todas as crianças
tenham acesso. Garantir, eu digo, do ponto de vista legal. Na verdade, a garantia definitiva vai ser lá na prática. Mas como política pública, eu não posso deixar de defender que existe essa base nacional comum. Obrigada, Alice, para a gente encerrar, por favor. Bom, eu resumidamente diria que eu sou contrária a essa base curricular comum, basicamente considerando os termos do debate atual, porque esses termos eles estão associados a uma ideia de homogeneização, que se sabe que nunca se alcança, mas em vários setores, não todos, mas vários setores que defendem a base curricular comum estão apostando na ideia de elenco de conteúdos, de ordem de que esses conteúdos têm que ser ensinados, em qual série, para qual idade de criança, e eu considero que isso é inócuo, não vai ter o efeito que se espera que tenha, e além disso tem uma proposta homogeneizante. A ideia de que vamos estar querendo definir quais são os melhores saberes, os mais importantes para todos. Não existe essa possibilidade de um único saber universal para todos. Queria agradecer a presença de vocês, a gente precisaria de muito mais tempo para discutir esse assunto. Eu queria aproveitar e dar um endereço, né, para quem quer conhecer um pouco mais aí da proposta da criação da Base Nacional Comum da Educação, é basenacionalcomum.org.br, o endereço está aí na sua tela, então acesse para você conhecer um pouquinho mais dessa proposta. E durante o programa de hoje a gente mostrou alguns trechos, né, do programa Destino Educação que foi exibido aqui no Futura, e queria avisar que em março de 2015 o Futura vai estrear uma nova temporada do Destino Educação Brasil, diferentes realidades, diferentes respostas. Essa nova temporada vai mostrar a realidade de 26 municípios brasileiros que tiveram destaque no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então fique atento à nossa programação, porque em março de 2015 estreia a nova temporada do Destino Educação Brasil. A você de casa, obrigada pela companhia e obrigada pelas suas perguntas e pelas suas opiniões. A gente volta na semana que vem. Uma boa noite. Olá, hoje a nossa conversa é com a Cláudia Costin. Cláudia, obrigada por estar aqui com a gente. A Cláudia, que já foi ministra, secretária da Educação, inclusive aqui do Rio de Janeiro, foi diretora global do Banco Mundial em Educação e que hoje é fundadora e diretora do CEIP, ligada à FGV, que é um centro de pesquisa e que auxilia governos na implementação de políticas educacionais. E eu tenho a honra de fazer parte desse conselho, que é realmente um trabalho muito sério que o CEIP faz. E, Cláudia, esse nosso tema de hoje, que é a Base Nacional Comum Curricular, nem todo mundo sabe o que é a base, entende o que é a base. Muitas vezes as pessoas só sabem de orelhada. Explica para a gente o que é a Base Nacional Comum Curricular e por que ela é importante, né? Qual que é a importância dela? Bom, a base é um documento que define as aprendizagens mínimas que qualquer criança, adolescente, adulto brasileiro tem que ter na escola. Nesse sentido, ele é como se fosse um pré-currículo. Quando a gente olha para os melhores sistemas educacionais do mundo, todos têm um currículo nacional ou, como no caso do Canadá, currículos provinciais. O Brasil, até recentemente, não tinha currículo nenhum. Então, quem acabava definindo o currículo era o livro didático. Hoje, nós sabemos o que cada criança e jovem tem que aprender. E isso pode ajudar, isso sozinho não resolve as coisas, mas traduzido em currículos, elaborando materiais curriculares que apoiem os professores para fazer um bom trabalho e ajudando na formação desses professores, nós vamos ter um rumo para a educação finalmente. Uhum. E eu acho que tem uma coisa que traz uma visão do que é o resultado que a gente tem que ter na educação e ajuda a alinhar essas políticas todas, porque são tantas as que a gente tem que implementar na educação que a Base Nacional acaba ajudando a gente nesse alinhamento. Eu vou pedir aqui para a gente olhar uns dados, Cláudia, para depois a gente comentar. 20% dos professores brasileiros consideram que os recursos materiais e pedagógicos a eles oferecidos
são totalmente adequados. 77% dos professores querem mais recursos digitais e 73% mais materiais de apoio para implementar o currículo. Bom, a gente viu aí, né, Cláudia, quer dizer, não basta ter um documento na gaveta, ele precisa se concretizar na sala de aula e esses dados aqui ajudam a gente a pensar o que os professores estão demandando para poder justamente implementar esse currículo. Olha, eu achei muito interessante que a falta, e se comenta que a falta de materiais de apoio ao professor, que os professores sentem que precisavam de mais apoio para implementar o currículo. Houve um processo nas redes estaduais e municipais de tradução da base em currículos. Isso foi muito importante porque o Brasil é muito diverso. Então, simplesmente estabelecer as aprendizagens mínimas não é suficiente. Por isso que a base é um pré-currículo. Quando você traduziu com a participação dos professores, você já tornou a implementação, o processo de implementação mais suave, porque os professores tiveram chance de dizer o que precisam. Mas agora que já foi traduzido, em boa parte dos casos, ou seja, só não foi ainda para o ensino médio, vai ser importante preparar materiais adequados para esse professor trabalhar. Seja, por exemplo, projetos que ele pode desenvolver, sequências pedagógicas, ou pode ser até livros paradidáticos ou livros de história. Eu estive recentemente em Boa Vista e os professores comentaram de pré-escola que não tinham livrinhos dentro da sala de aula para que o aluno pudesse manusear, para ver boa contação de história e assim por diante. É importante dar materiais para apoiar esse professor. Não, sem dúvida. E esse é um elemento ali que já está na sala de aula. Até chegar lá, tem um tema que eu acho que é o mais importante, que você sempre gosta muito de falar sobre ele, que é a formação de professores em cima dessa base. Quer dizer, hoje a gente tem clareza qual que é o direito de aprendizagem desses alunos. A formação dos professores, tanto a inicial quanto a continuada, obviamente ela tem que estar alinhada a essa base. Como é que isso está acontecendo no Brasil e quais são os próximos passos? Como que você vê isso acontecendo? Eu acho que o Brasil evoluiu, ao contrário do que muita gente imagina, em muitos aspectos em educação nos últimos anos. Se a gente pensar nos últimos 20 anos ou 20 e poucos anos, nós ampliamos o acesso à escola de uma forma, inclusive, impressionante e acelerada. Mas, ao mesmo tempo, nós não preparamos a escola para lidar com as crianças e jovens de meios mais vulneráveis. Essas melhoras apareceram até na aprendizagem, se a gente olhar para os resultados da Prova Brasil, que é uma prova que é aplicada no 5º ano, no 9º ano e no 3º ano do ensino médio. No 5º ano, desde 2005 até a última edição da prova, nós melhoramos. Não tão rápido quanto gostaríamos, mas melhoramos. No 9º ano, nas últimas 3 edições, nós melhoramos. Estamos estagnados no ensino médio. No entanto, eu tenho a impressão que a gente bateu num teto de vidro que a gente precisa romper, que é a formação do professor. Aliás, mais do que isso, a atratividade da carreira, quer dizer, tornar essa carreira uma carreira de desejo do professor, do futuro professor ou do jovem. Pouco menos de 3% dos jovens de 15 anos dizem que querem ser professores. Isso é muito triste, isso se deve aos salários, mas se deve também ao baixo reconhecimento social da profissão. A formação de professores que ele recebe na universidade, que é muito pouco profissionalizante, não prepara para a profissão de professor. Ou eu diria de outra maneira, ela é completamente divorciada do chão da sala de aula. E quando a gente vai olhar para a formação em serviço que ele tem que ter, repetem-se os mesmos erros. As mesmas universidades que dão uma formação excessivamente teórica, depois vão ajudar a formar em serviço esse professor, de novo distante das necessidades dos alunos. Mas voltando para o tema da Base Nacional Comum Curricular, você vê
esse movimento de transposição da base do aluno para uma base do professor? Eu sinto uma consciência nos meios mais informados de que isso precisa ser feito. Ou seja, já que nós sabemos quais são as aprendizagens necessárias, e é interessante para quem está nos ouvindo entender que a base tem uma coisa muito rica. Ela define, sim, tudo aquilo que um estudante precisava aprender no século XX, mas já coloca, aponta com muita clareza algumas competências que ele tem que ter para o século XXI. Então, desde criatividade, pensamento sistêmico, coisas que vão ser muito importantes em tempos em que a inteligência artificial substitui o trabalho humano, nos formar naquilo que nos faz diferentes da máquina e que nos faz essencialmente humanos. Isso vai dar um referencial interessante para formar melhor o professor, porque no mínimo o professor vai ter que ser capaz de ensinar esse aluno a pensar matematicamente, a pensar historicamente, a pensar sistemicamente, que é o que a base demanda. Então, toda a formação de professores deveria ser norteada nesse sentido, que é uma base nacional docente. Isso. Como é que vamos formar nossos professores? E aí, Cláudia, a última pergunta, né, que as coisas passam muito rápido. A gente teve a base da educação infantil, do Fundamental 1 e do Fundamental 2, aprovada no final de 2017 e a base do ensino médio no final de 2018. Quais são os próximos passos e como que você está enxergando essa implementação pelo país? Bom, eu sou mentora de muitos secretários municipais, então eu acompanhei, espalhados pelo Brasil inteiro, eu acompanhei muito de perto essa iniciativa tão interessante de, em regime de colaboração, os estados trabalharem com seus próprios municípios e elaborarem currículos estaduais, eventualmente alguns municípios depois completarem e passaram a ter o seu currículo municipal. Porque é importante lembrar que tem muito município que tem pouca escola. Então não faz sentido eles elaborarem um currículo municipal, eles têm um currículo vizinho, um município vizinho, então um currículo estadual pelo menos. Agora que isso já foi feito em praticamente todos os estados, nós vamos, para a educação infantil e para o ensino fundamental, nós vamos ter que fazer o mesmo processo com os currículos, traduzindo a base do ensino médio em currículos estaduais. Isso vai ser mais desafiador. Por que vai ser mais desafiador? Porque além de traduzir a base, os estados vão ter que olhar para os itinerários formativos. A base, a lei do ensino médio prevê 5 itinerários formativos, podem ser agregados ou não, que os estados vão poder adotar. Como organizar isso vai ser um desafio grande para os estados, mas nós temos que olhar para frente, nós temos que olhar que tipo de educação o Brasil quer ter para nos colocar de verdade no século XXI. Perfeito, porque acho que a gente já venceu as batalhas anteriores, mais quantitativas. As batalhas de qualificação, de qualidade da educação, agora a gente tem pelo menos uma bússola, um mapa, que é a própria Base Nacional Comum Curricular. Cláudia, muito obrigada pela sua participação. Para vocês que nos assistiram aqui nesse episódio sobre a Base Nacional Comum Curricular, vocês encontram lá na Futura Play todos os outros episódios dessa série do Entrevista. Conto com vocês lá, até a próxima. Este é o Conexão, aqui pelo canal Futura e também pela internet no futuraplay.org. Desde 2009, crianças de 4 e 5 anos precisam estar matriculadas obrigatoriamente na escola. Mas o que elas devem aprender nessa idade? Desenho, músicas do folclore brasileiro, por exemplo, ou começar uma intimidade com o alfabeto? Atrai a família para a escola ou não? É um pouco disso tudo e muito mais.
Por isso, para essa conversa, nós convidamos duas especialistas em educação, a Karine Bueno e também a Cíntia Freitas. Obrigada, bem-vindas ao Conexão. Bom, a gente está num momento muito especial, né, onde o MEC, o Ministério da Educação, está discutindo em audiências públicas a base comum curricular para essa etapa da educação. O ensino médio vem depois, né? Mas nesse momento essa é a discussão. Já está na terceira versão do documento, mas antes da gente discutir, e esse programa vai ter muito esse papel de discutir a importância de se ter essa base comum para o Brasil todo, eu queria saber a opinião de vocês. Queria começar pela Karine. Qual é, na sua opinião, por trabalhar já com isso, né? Qual é a função da educação infantil? Ótimo. Obrigada, Lízia, pelo convite. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal trabalha com o desenvolvimento da primeira infância, que é 0 a 6 anos, e com muitas pesquisas sobre o assunto, para a gente, de fato, qualificar essa gestão pública, né, não só da educação infantil, mas do atendimento à primeira infância no Brasil. E para a gente, assim, por meio das pesquisas que a gente desenvolve, a gente vê a importância do desenvolvimento, das possibilidades de desenvolvimento desde o começo, né, desde quando a criança é muito pequena. E a educação infantil, ela tem também o componente do 0 a 3 anos, né, que é a creche, que a gente chama da creche pela legislação, e a gente vê que a criança ela precisa ser estimulada por meio da interação, por meio do vínculo, e precisa ter acesso a várias oportunidades e estímulos para o seu desenvolvimento pleno. Então, a gente considera que essa etapa da educação infantil, ela é constituinte mesmo para todo esse desenvolvimento da criança, nas diferentes aspectos, linguagens e relações, e que, sim, possibilita uma melhor transição no seu processo de educação, mas também em outras tantas funções da sua vida, né? Então, acho que a educação infantil tem esse papel muito importante de estímulo, de suporte, de criação de vínculos e de preparo dessas funções executivas que vão ser importantes para a vida da criança e depois dela como adulto. Porque seria muito ruim, né, Cíntia, a criança chegar, por exemplo, aos 7 anos de idade e a partir daí ela ter contato com tudo isso, né? Isso é uma espécie de um bom preâmbulo, né, um aperitivo para o que vem por aí. E aí eu queria saber a sua opinião sobre essa função. Obrigada também pelo convite. E nós, né, que estamos dentro da educação infantil na nossa rotina, no nosso dia a dia, sabemos a importância da criança estar dentro do ambiente com seus pares, com crianças da sua faixa etária também, a importância de toda essa interação das crianças nesse ambiente de creche, que é de 0 aos 3, e também da educação infantil, que é dos 4 anos aos 5 anos e 11 meses, né? A importância de trocar, de se expressar, os vocabulários dessa faixa etária, as brincadeiras, né, que são constituintes desse crescer e que são pré-requisitos para todo o crescimento, como a Karine trouxe para nós. Porque muitas vezes a criança, né, nesse momento, quer dizer, aos 4 anos de idade, vai ser a primeira vez, até antes, quando a creche, né, a gente pensando na creche, vai ser a primeira vez assim que ela vai se separar daquele vínculo afetivo que é tão seguro, né, a família, a casinha, os brinquedos dela e tudo mais. E aí, o que precisa ser apresentado para ela nesse momento? O que é muito importante a gente pensar é que, primeiro, cada criança tem o seu ritmo de desenvolvimento, né? Então, você tem essa questão da individualidade que sempre tem que estar preservada e você tem diferenças muito grandes na criança pequena, dependendo da faixa etária que ela está, né? Então, uma criança de 0 a 1 ano e meio é um tipo de criança, uma criança de 4 a 5 é outro tipo de criança, né? Então, eu acho que a primeira coisa é você ter que respeitar essas diferentes fases de desenvolvimento e a individualidade ainda de cada um dentro disso. Agora, sem dúvida, a questão da interação, né, e do respeito, de uma interação de qualidade, responsiva, que ouve a criança, que desenvolve autonomia, que dá segurança para a criança, é um ponto fundamental nesse processo de desenvolvimento, né? A outra questão, né, que, principalmente falando de novo de crianças muito pequenas, essa interação com cuidado, né? Então, é uma criança que ainda está se desenvolvendo, o seu próprio corpo está se desenvolvendo, a questão da fala, do andar. Então, na criança muito pequena, o cuidado ele é indissociável, mesmo no ambiente escolar, ele tem que estar lá, né? Então, esses são fatores que são chaves, que precisam estar ali. E depois, acho que você vai, junto com a complexidade do desenvolvimento da criança, oferecendo também atividades
pelas quais ela possa explorar o mundo, que ela possa interagir com o adulto de referência, depois com outras crianças. E essas atividades também vão crescendo em termos de complexidade a partir desse desenvolvimento e dessas características que a criança vai apresentando. Tudo isso vai dando essa base também para ela, né? Eu lembro, assim, por exemplo, meu filho estava com 2 anos, aí era a questão do desfraude, né? Todos os pais discutindo a mesma coisa e tal. Ou então mordia o coleguinha ou o colega mordia. E aí, aos poucos, eu fui entendendo, assim, é um jeito da criança experimentar o mundo. Ela quer ver se é mole, se é duro, como é que o outro reage e tudo mais. E aí você pensa assim, nossa, foi mordido na escola, o outro odeia ele é odiado. Então, assim, tem todo... Realmente são muitas questões, né, envolvidas, não só do ponto de vista cognitivo, mas comportamental também, né? Daqui a pouco a gente vai falar também do papel da família. Tem quem defenda que a base comum, Cíntia, eu queria saber de você, ela vai ter, digamos assim, essa responsabilidade ou essa capacidade, né, de reduzir desigualdades sociais até. Você concorda com isso? Concordo. Eu acho que o olhar para a base nesse momento é pensar no todo, né? Porque também é a primeira vez que a gente está pensando a educação no Brasil, pensando em educação básica inteira, né? Lá da criança com 0 anos, quando entra na creche, né? 4 meses, até o menino que sai no final do 9º ano, né? No final do 2º ciclo do ensino fundamental. Então, assim, a proposta inicial da base é que todos tenham acesso a um mínimo de objetivos que perpassam, que começam no brincar e vai até a formalização dos conceitos educacionais básicos para ingressar no ensino médio. Então, se a criança passar por todos esses caminhos, sendo estimulada, e a gente sempre lembrando da questão da individualidade e o respeito a cada um, é possível sim que a gente diminua a desigualdade. Acho que é nisso também que ela está pautada. Como é que você vê, Karine, os regionalismos, né? Porque a gente num país tão diverso, e como que ele está previsto na base e como que lá na Fundação vocês têm trabalhado ou pensado nisso? Acho que é um ponto essencial, assim. Então, primeiro é o entendimento da própria base, como a gente está conversando assim, como um ponto de partida que tem as possibilidades e os objetivos de desenvolvimento de aprendizagem, né, nesse circuito todo educacional da criança. Agora, ela não pode ser um documento que desconsidera todas as características locais, muito pelo contrário, né, e aqui está explícito isso, também a base explicita isso. Cada município agora tem que olhar para o seu entorno e tem que olhar para as suas características e tem que trazer esses elementos para dentro do seu sistema educacional. Então, para a gente na Fundação isso é muito claro, né? Então, a criança e os adultos de referência se apropriarem da sua própria cultura para se fortalecer nessa aprendizagem, nesse desenvolvimento é fundamental, né? Isso que dá essa noção de realidade, essas experiências cotidianas que de fato fazem sentido nesse processo de desenvolvimento e aprendizagem. E a base, ela deixa espaço para isso, né? Acho que isso é um ponto muito importante que tem que ser reforçado com todos, né? A base não tira a questão da diversidade do regionalismo. Né? Ótimo. E respeita e valoriza também, né? Porque, quer dizer, a gente já passou da fase, o Brasil já foi rural muitos anos atrás e hoje ele está urbanizado, que permite, inclusive, que não haja mais um êxodo, por exemplo, como houve em outros anos, né? Quer dizer, além de tudo, tem uma função social, né? Permanecer onde você está, para, a partir da sua formação, você desenvolver aquele lugar, né? Não precisar mais concentrar tudo no eixo Rio-São Paulo, como aconteceu anos atrás, né? Agora, uma das polêmicas, né, da base curricular e uma das críticas que vem recebendo é a questão da antecipação da alfabetização. E aí, a Cíntia, ela é do Centro Educacional Miraflores há 18 anos já, então, assim, tem uma vasta experiência, né? Já viu, inclusive, mudanças nas leis, né? Isso. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Nomenclaturas novas chegando, as crianças se desenvolvendo. E assim, só para voltar na base, falando a partir dela, né, a antecipação, na verdade, se nós fizermos o que está proposto aqui, que é brincar com as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, com certeza elas vão estar fortalecidas para aprender a ler e escrever. Porque no brincar também tem toda a questão do desenvolvimento da linguagem, da organização do pensamento, da tranquilidade interna que cada criança precisa para os pré-requisitos alfabetizatórios que virão no futuro. Então, se ela passar por essa primeira infância com qualidade, com atenção, com respeito,
com certeza, com 7 anos ela vai se alfabetizar. Esse tema é polêmico, sim. Tem muitas pessoas, muitos estudiosos debatendo ainda sobre esse item, mas eu acho que a gente também precisa colocar a base em prática. Acho que só vendo ela acontecer, vendo ela no nosso dia a dia, é que a gente vai poder dizer se foi o ideal ou não. Né, vendo as crianças atuarem dentro dos objetivos que estão aqui propostos para elas, né, vendo os professores estudarem, se capacitarem também para trazer essas mudanças para as suas rotinas de sala de aula e atenderem adequadamente as crianças nesse primeiro momento, que elas vão dar conta da segunda etapa. Você concorda que não há uma antecipação dessa alfabetização, Karine? Eu acho que tem duas discussões, né? Uma da própria base em si, e aí considerando ensino fundamental também, teve uma mudança que eu acho que isso nas audiências também está sendo discutido, porque o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que é o PNAE, que prevê que a alfabetização se complete ao 3º ano do ensino fundamental 1. A base, ela de fato traz uma proposta de antecipação para o 2º ano. Então, quando fala antecipação, também está relacionado com esse fator que acho que ainda está em discussão, enfim, vamos ver como é que a versão final vai lidar com isso. É que talvez o que vire manchete é crianças de 4 anos lendo e escrevendo, né? E não é isso, você deixou muito claro agora, né? É do 3º para o 2º. E essas crianças já têm essa competência, né? Já têm essa capacidade. Agora, tem essa questão do papel da educação infantil no processo de alfabetização, né? Então, isso, o que a gente considera, assim, é muito importante que a criança, da mesma forma como ela é exposta a diferentes linguagens, né? A linguagem da música, do corpo, tem uma linguagem verbal que está presente no nosso dia a dia e que deve ser apresentada para a criança na educação infantil como parte desse cotidiano, né? Então, assim, ler para a criança, ela ter acesso, ela manusear livros, ela perceber que o mundo à nossa volta tem um componente de linguagem falada e linguagem escrita, é muito importante, né? Então, esse componente de preparo para a alfabetização desde o começo na educação infantil, de fato, deixa a criança melhor preparada para depois entrar num processo sistematizado de alfabetização mais segura, né, conhecendo mais quais são as diferentes funções que a linguagem verbal traz. Agora, tem que ser visto nesse conjunto de linguagens e nesse conjunto de estímulos. E a linguagem visual também, né? Porque isso, assim, é natural para a criança, né? E eu acho muito triste, por exemplo, porque nós ainda vivemos uma sociedade de transição, né, do digital e do analógico. Acho muito triste uma criança de 1 ano ou 2 pegar um livro impresso e fazer assim, para virar a página, né? Então, isso acontece, a gente sabe de casos em que acontece. Então, essa intimidade, né, com o papel, com o livro, com a escrita, com como que ela se compõe, eu acho que tudo isso também vem acontecendo. Eu queria parar um pouquinho aqui para a gente mostrar, na verdade é parar a nossa conversa, mas mostrar o site da Fundação Maria Cecília, porque vocês têm um trabalho fantástico, eu queria já parabenizar aqui no ar mesmo, porque é muito bacana, assim, a proposta de vocês e a amplitude do projeto, né? Ele vai por todas as áreas. E aí eu selecionei esse aqui, que é o blog da Fundação, né? O site da Fundação está ali embaixo, mas o blog da Fundação, ele vai mais a fundo em algumas questões importantes, como essa, a importância do brincar, né? E aí, eu acho que a Cíntia já pontuou um pouco isso, quer dizer, se a base for entendida como brincar a partir do 0, né, a partir ou dos 4 anos, então, quando a criança ingressa na escola, isso já vai ter sido muito, né? Ter compreendido a base dessa forma. E aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente, Karine. Então, é importante, né? Na própria base, ela manteve, a gente tem, de 2010, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, né? Que foram reafirmadas pelo Conselho Nacional em 2010. E tem 2 eixos estruturantes, né, que são as interações e o brincar. Então, um pouco do que a Cíntia falou no começo, isso tem que passar por todo o processo de aprendizagem e desenvolvimento. A questão do brincar, quando a gente olha para o ambiente da educação infantil, ele é, como a gente está dizendo, fundamental, é onde a criança vai desenvolver autonomia, fazer suas hipóteses, né, descobrir o mundo. Mas é importante que a gente traga também que existe, né, se a gente está olhando para o campo da educação, uma intencionalidade pedagógica que a gente fala que tem que estar presente. Né? Então, tem o brincar solto, livre, né, divertido, que
tem que fazer parte, mas o professor na sala, com as crianças, ele também tem uma intencionalidade pedagógica no brincar que vai contribuir para esses objetivos de desenvolvimento e aprendizagem. Ele tem essa clareza, né? Disso que você está falando. Assim, eu estou trazendo uma brincadeira de supermercado, como é que eu estou trabalhando, né, um dos campos ali de experiência das formas, né, de como é que eu classifico as diferentes coisas, né, como é que isso depois eu consigo trazer ali linguagens matemáticas até para crianças um pouco, obviamente, já no finalzinho da educação infantil, mas tem uma intencionalidade no brincar, né? E a criança vai explorando, vai conhecendo o mundo a partir daí. Então, para a gente, de novo, assim, é muito importante que ele é fundamental que esteja presente, assim, não existe educação infantil se não existir a interação e o brincar, mas também tem que entender, a gente prega muito por isso, que tem uma intencionalidade pedagógica que tem que existir. Onde é que está a mão desse professor ali por trás dessa brincadeira, né? O cérebro dele o que a criança também vai desenvolvendo ou não, o que ela responde melhor ou não, o que ela tem interesse em brincar, né? Então, esse ouvir a criança, essa interação e esse desenvolvimento de autonomia é fundamental. E ajudar, né, a sair da garatuja ali, daqueles primeiros rabiscos para uma forma, para poder se expressar também, né, através do desenho e tudo mais. Agora, Cíntia, em relação ao material didático, o que você acha que vai ter que mudar? Ou as escolas vão ter que se adaptar de alguma forma? O que a base está prevendo nesse aspecto? Na verdade, alguma revisão nesses materiais didáticos terão que acontecer, né? Se a escola for adepta de algum material didático para a educação infantil, essa revisão vai ter que acontecer, porque nós temos... Por exemplo, uma apostila própria, uma coisa assim? Ou até material adquirido mesmo, né, no mercado de livros didáticos, porque a gente tem agora os campos de experiência. Então, todo o currículo, né, tem que estar pautado nos campos de experiência para a educação infantil. Ótimo. Então, se houver algum material, ele tem que estar pautado no que diz a base. Então, de alguma forma, isso pode até facilitar o trabalho do professor, ou não? O que você acha, Karine? A base, ela deveria, de fato, facilitar esse entendimento desde o município do seu currículo até a proposta pedagógica da escola e a sala de aula. Ela deveria dar ela deve, né, dar esse norte de, como a Cíntia falou, quais são os campos de experiência, quais são os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem. É para isso que ela está sendo criada, inclusive, né? Para ser a espinha dorsal, né? Exatamente. Agora, né, falando de material didático, assim, na educação infantil você não tem uma obrigatoriedade de material didático. Então, aí vai depender muito de quais são as metodologias, né, e as propostas político-pedagógicas de cada escola, né, para ver se adota ou não. O que traz é a primeira vez que você tem no Programa Nacional do Livro a indicação de livros para a educação infantil. Agora são livros de literatura, né? Então é muito interessante, porque você tem uma lista ali agora recomendada pelo MEC de livros de literatura para a educação infantil. Que aí, claro, seriam lidos pelos professores. Sim, professores, manuseados pelas crianças, levados para a família, né? Então, vocês conhecem a maioria desses livros? Vocês chegaram a ver a lista? Não. Tá. Porque devem ser livros, assim, altamente recomendados, né? Eles não estariam ali à toa. Até eu tinha curiosidade em saber, até para a gente entender se os clássicos ainda estão lá ou não, ou o que entrou no lugar disso tudo, né? A gente ainda vai falar disso aqui no Canal Futuro. Anota aí a pauta, Carolina Malvão. Ó, a gente falar um pouquinho também, né, dessa adaptação e da família, né? Família é uma questão... Porque a gente, quando pensa na interação da escola, não tem como não pensar nesse tripé, né? É a escola, a criança e a família, né? A criança, então, entra lá como um indivíduo, né? Mas essa base é importantíssima, né? E aí, como é que vocês têm visto essa experiência, assim, na escola de uns anos para cá? E como é que você também imagina, a gente está falando de uma escola na Zona Sul do Rio de Janeiro e tudo mais, mas também respeitando, né, eu queria que a sua resposta também pensasse aí nas desigualdades sociais que a gente tem pelo Brasil afora, né? Como incluir a família de uma forma bacana? Na verdade, todo o cuidado que você tem para poder acolher a criança, ele tem que ser igualmente oferecido aos pais. Né? Os pais também precisam ser acolhidos pela escola. Muitos deles estão com o primeiro filho, outros com o 8º, né? E para cada filho um acolhimento e um olhar diferenciado. Então, assim, a escola precisa se aproximar cada vez mais das famílias, né? Esse tripé precisa funcionar de forma muito harmônica para o bem da criança, né? Precisa haver confiança, precisa haver um entendimento do que acontece naquela escola e o pai precisa estar sempre dentro da escola.
participando, atuando, sendo ouvido. Ele não precisa ser atendido o tempo inteiro nos seus desejos, porque nem sempre a escola pode fazer esse papel. Pois é, porque tem essa questão também. Às vezes chega lá, nenhum coordenador está disponível, Sim. ou a diretora está super ocupada e sobrecarregada, ela não está podendo atender. E aí, de que forma você acha que esse laço poderia ser melhor construído? Eu acho que é sempre baseado no diálogo, acho que as conversas. De repente não pode ser imediato. Pode estar acontecendo alguma questão e não tem ninguém imediatamente para atender, mas o pai precisa ser ouvido. Se ele esteve na escola, ele quer falar, ele tem que ter um tempo para ser ouvido. Acho que esse é o melhor caminho, dialogar, organizar e facilitar o que for possível dentro da instituição escolar. Até porque a escola tem uma filosofia, cada escola tem a sua filosofia, né? O pai, quando escolhe uma escola, ele também delega a ela um pouco da sua confiança, porque a gente está recebendo o filho dele para cuidar, para olhar, para educar, para poder trabalhar no campo da educação, mas sem esquecer de acolher a família. Isso é a nossa editora lembrou aqui que algumas escolas, às vezes, fecham os portões para os pais, né? E isso é uma realidade também que acontece. E aí, Karine, eu queria saber de você como é que tem sido esse trabalho de vocês em relação às famílias, que tipo de estudos vocês têm desenvolvido lá na Fundação? A gente tem um estudo ainda não publicado, que vai publicar daqui a pouco, mas justamente para entender um pouco quais que são as necessidades e as demandas da família, olhando para a creche, principalmente, né? E agora tem uma questão, tem um ponto que a gente percebe muito, que assim, como é que a gente também ajuda a qualificar o entendimento da família sobre a própria educação infantil e sobre o que ela tem que levar numa discussão com a escola, né? Então, esse diálogo é importante não só para atender todas as demandas, porque a gente sabe que às vezes tem demandas ali que nem fazem parte do escopo da escola, que não deveriam fazer. Agora, também como uma forma de como é que eu consigo qualificar ou explicar para essa família o que é importante, o que ela deveria também estar fazendo e estar vendo dentro de casa, né? Então, tem uma via de mão dupla, né? O que a gente percebe é que essa via de mão dupla tem que existir. Assim como a gente faz quando vai ao médico, por exemplo, né? Você tenta elencar algumas coisas, fazer quase que uma listinha do que eu preciso perguntar e tudo mais. Então, talvez isso seja uma forma, uma dica, né, interessante para que a família já saiba mais ou menos, chegar de uma maneira um pouquinho mais objetiva, né? Claro que a gente não está esperando que a família consiga sintetizar todas as suas angústias numa reunião, né? Nem farão isso, né? Uma outra questão que eu acho importante a gente lembrar, né? O censo escolar, o mais recente de 16, ele mostrou que 41% das creches e 58% das pré-escolas não tem parquinho, não tem um local, uma área externa para as crianças brincar. Isso é um grande problema no nosso país, né? Quer dizer, 58%. E aí eu queria saber, porque a gente sempre pensa no problema, mas quer pensar também na solução, né? Eu já vi escolas, por exemplo, que adotam ou fazem uma parceria com uma praça pública. E aí, uma vez por semana, levam as crianças para lá. E claro que isso requer segurança, atenção, os pais ficam doidos. Ai, meu filho saiu da escola. Mas pode ser um caminho, né? Ou não, Cíntia? Pode ser um caminho. Até porque a aprendizagem ela passa pelo corpo. Então, brincar, cair, levantar, se ralar, isso é clássico da primeira infância e é necessário. Nesse momento, eles precisam ter a oportunidade de experimentar esse corpo em todas as valências que ele tem, né? Eles precisam disso. Então, para quem não tem esse espaço, vale ousar experimentar outros espaços também. Agora, é muito triste, né, ouvir um dado desse, né? As crianças precisam, porque elas estão, hoje em dia, dentro da escola por um horário quase que integral. Então, o mínimo que a escola deveria oferecer também é um espaço lúdico, de brincadeira, um sol, né? Eles precisam de pegar sol, precisam tirar o sapato, pisar no chão, precisam tocar na terra, precisam encontrar o amigo, precisam conversar. Esse brincar precisa estar muito vivo nessa primeira infância. E às vezes a solução vem até de uma parceria com a própria família, né? Sim. Eu já vi casos de mutirão, de família e tudo mais. A gente está chegando no nosso minuto final mesmo. Eu queria agradecer vocês e queria que vocês falassem uma frase ou uma ideia que resumisse um pouco essa história. Quer dizer, o que é necessário, o que é fundamental e não pode ser deixado de lado quando a gente pensa em educação infantil. Não sei se você quer começar, Karine. Posso começar. Acho que essa dia de cuidado, educação, né? Cuidado e educação. Então, entender a criança como, de fato, um ser integral, que está inserida num contexto socioeconômico, que é particular. Então, a criança não pode ser vista
isoladamente nem fragmentadamente, né? Então, essa DIGE tem que estar presente e esse contexto dela todo também tem que estar presente na educação infantil para que os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem sejam completados e sejam oferecidos para a criança de uma forma satisfatória. Cíntia, você? É verdade. Só para acrescentar o que a Karine falou, eu acho que o respeito à individualidade de cada um deles também. Não ser mais um, né? Não, e ninguém é mais um, né? A gente é único, né? E as crianças, cada uma delas tem o seu desenvolvimento que tem que ser respeitado e o professor. Eu penso sempre na capacitação daquele que vai estar junto com a criança. Então, acho que é muito importante a gente pensar nisso também. Quem é aquele que vai acolher, não que vai olhar sozinho, né, nessa e que vai estar jornada. junto com a criança na base, né? Bacana. Karine, obrigada. Veio de São Paulo para dar essa entrevista aqui para a gente, né? Eu valorizo muito isso, vocês atravessarem um estado para estar aqui com a gente. Obrigada. Muito obrigada também, Cíntia. E parabéns pela trajetória de vocês aí, que a gente consiga realmente formar crianças cada vez mais felizes, né? Que eu acho que é isso que a gente Isso quer. é o mais importante mesmo. Obrigada. Bom, se você quiser ver esse Conexão de novo ou recomendar para alguém, tá lá no futuraplay.org. Até a próxima. Olá, hoje a gente vai conversar com o Denis Misny, que é diretor executivo da Fundação Lema, sobre a implementação da Base Nacional Comum Curricular. A Fundação ela esteve muito envolvida com esse tema todo. E antes da gente começar a nossa conversa, Denis, vamos ver aqui umas imagens que vocês mesmos coletaram aí dessa implementação nos estados. Vamos ver. A aprovação da Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil do Ensino Fundamental foi uma importante conquista prevista na Lei do Plano Nacional de Educação. Agora nós estamos iniciando a sua etapa de implementação, que consiste na elaboração e reelaboração das propostas curriculares da rede de ensino em todo o país. E a gente gostaria muito que o Brasil trabalhasse em conjunto no regime de colaboração, federação, estados e municípios. A BNCC que a Paraíba vai implementar levará em consideração as características naturais, socioeconômicas e culturais do nosso estado. Envolve todo o sistema educacional do país. É fruto de uma construção democrática a partir das vozes da sociedade e da comunidade. São respeitadas também as diversidades locais e as especificidades de cada faixa etária. Comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e ciganas serão consideradas. São de uma base contextualizada nessa diversidade, que busca a integração dos componentes curriculares e propõe a aprendizagem dos nossos estudantes. Que promovem o desenvolvimento humano e consequente transformação social. Envolve todos os professores, gestores e participantes da educação em diversas frentes para um diálogo constante. É fundamental que esse processo seja democrático, participativo, envolvendo o maior número de professores possíveis. E só assim nós teremos uma Base Nacional Comum Curricular implementada de uma forma legítima e participativa. Nos sentimos parte desta construção. É muito legal, né, Denis, ver esse vídeo, assim, essas falas todas, porque há alguns anos não existia esse consenso todo, né? Conta um pouco pra gente, assim, como que foi, primeiro, como que você enxerga a importância da Base Nacional Comum Curricular, por que ela é tão importante, necessária, e um pouco do processo de construção da base até esse ponto que a gente está vendo agora. Acho que não tem um sistema educacional no mundo, um país, que tenha conseguido ter bons resultados sem ter clareza do que os alunos precisam aprender, né? E a base é exatamente isso, é a clareza do que os alunos precisam aprender a cada etapa. E ela traz desde a visão, o que a gente quer,
para que serve a escola, o que é esse jovem que deveria sair da escola, o que ele tem que estar olhando para a vida, para ir para o mercado de trabalho, para ir para a universidade, para o ensino técnico, que são os valores, as competências, as habilidades que ele tem que ter. Então, foi muito importante para o Brasil ter finalmente enfrentado essa discussão. Isso aconteceu, né, nos últimos 4 anos, com muito envolvimento da sociedade, com audiências públicas, com consultas, um debate dentro do MEC, várias versões, debates com o CONSED, DIME, nos estados, municípios, lá no chão da escola, até voltar e para o Conselho Nacional de Educação e no final de 2017 ter virado um documento obrigatório para todas as escolas públicas, privadas no Brasil. E o que é interessante que a gente viu no vídeo é que tem muito documento e lei e coisas que são aprovadas no Brasil, mas ele vira quando sai de lá, né? E essa é a primeira fase da saída. A base, para virar realidade, primeiro ela precisa virar currículo. E foi isso que aconteceu em 2018. 26 dos 27 estados já aprovaram os seus currículos finais, né, alinhados à base. Só falta Santa Catarina, que está nessa fase agora, e todos eles fizeram com 2 características que são muito legais. Ouvindo a comunidade escolar, engajando os professores e pela primeira vez nessa escala em regime de colaboração, ou seja, os estados construindo junto com seus municípios o que é o documento curricular daquele estado. Então, o Brasil não vai ter mais agora essa confusão, que dependendo de onde caiu o meu filho, talvez ele aprenda uma coisa, talvez ele aprenda outra, esse direito à educação dele não está claro. Agora o direito da educação está claro e isso está virando realidade em cada estado. E tem mais fatores até para a gente considerar, que é o seguinte, a base ela alinha as outras políticas, né? Então, falando até de implementação da base, quer dizer, formação de professores, materiais didáticos, isso tudo acaba impactando muito essa implementação. Conta agora um pouco como que está essa aterrissagem da base nas redes, porque você falou, olha, o primeiro passo é ter os currículos. Sim. E depois, né? Quais são os próximos passos? Eu acho esse ponto super importante que você traz de... A base, a gente sempre fala, é a espinha dorsal do sistema educacional, porque a gente tem muitas políticas estruturantes nos últimos 20 anos no Brasil. O Fundeb, o financiamento, toda a questão do IDEB, da medição, de saber onde... Mas essa é a primeira política estruturante que está focada no aluno, na aprendizagem. O que é que eu preciso saber lá na escola. E isso ajuda muito os professores, os pais, né, a poderem dar concretude. O que significa meu filho acabar o primeiro ano? Significa que ele tem que ter dominado essas habilidades, desenvolvido essas competências, né? Isso é muito importante. Então, para que isso vire verdade, a base ela tem que alinhar as demais políticas. Então, começa com os currículos, porque ela é um padrão, não é um currículo, e agora vem o alinhamento dos materiais didáticos. Então o PNLD, né, o Programa Nacional do Livro Didático, pela primeira vez está alinhado ao documento curricular, então ele tem que, os livros que forem ser comprados, os recursos, têm que ser alinhados à base, isso é muito importante. A nova matriz de avaliação, que o INEP vai fazer, alinhada à base, então a Prova Brasil, a ANA e o Enem, eventualmente agora com a base do ensino médio, vão ser alinhados à base. E o aspecto talvez seja o mais importante, que é a política de formação de professores. Tanto na formação inicial, quanto na formação continuada nas redes, que é o grande foco agora de 2019 e provavelmente de 2020 também, é uma política nacional de formação continuada que ajude o Brasil inteiro, os professores, as professoras, a entenderem as principais mudanças que a base traz e levarem isso para dentro das suas salas de aula. Só lembrando, né, a ANA é a Avaliação Nacional da Alfabetização, né, que também foi uma conquista recente. O Brasil tem, né, assim, esses fundamentos parece que já estão começando a ficar mais sólidos. A gente precisa realmente mudar agora de patamar, né? Fazer uso dessas políticas de base todas. E o ensino médio, né? Porque o ensino médio eu acho que foi a etapa mais difícil, né? Por conta de ter que conciliar a discussão da base com a reforma do ensino médio. Como que vocês estão vendo a implementação da base nessa etapa? Eu acho que, como você diz, o ensino médio traz vários desafios adicionais, né? A base ela cobre o infantil e o fundamental, a que foi aprovada em dezembro de 2017. Já é um grande ganho, a primeira vez que a educação infantil também tem uma intencionalidade, tem uma clareza do que é esperado. A gente está vendo muita demanda dos professores, das redes, de puxa, como é que eu me preparo para isso? São mudanças, a gente sabe da importância dessa etapa, né? E todo o desafio do fundamental, que acho que em todos os países, ou na maioria dos países do mundo, o fundamental é um ciclo único, as crianças estão realmente construindo seus fundamentos da educação e a base, vamos dizer, agora é fazer a lição de casa direito que essa base vai chegar. No ensino médio,
acho que o Brasil deu um passo importante em termos de conteúdo, que foi a ideia de trilhas, de flexibilização, de não obrigar todos os alunos a aprenderem um pouquinho, né, uma visão muito rasa sobre um monte de coisa, mas dar a oportunidade deles se aprofundarem em algumas trilhas, criarem um vínculo maior com a escola, terem mais interesse com a escola. Mas a implementação disso é bem mais difícil, porque agora, no final de 2018, saiu, né, a base do ensino médio, ela já define o que é o núcleo comum que todo aluno do ensino médio vai ter, mas você ainda tem que trabalhar nos estados a questão das trilhas, né? Como é que vão ser essas partes que não são a parte comum. Então tem um desafio logístico de implementação que acho que vai ser um bom desafio para a sociedade debater. Ótimo. Qual que é a responsabilidade nessa implementação do MEC, dos estados, dos municípios e das escolas e dos conselhos estaduais e municipais? Muito legal. Acho que o MEC é o grande indutor, né? Mas desde o início, toda a ideia do Plano Nacional de Educação, lá em 2014, ele manda construir a base. E ele já fala, tem que ser em parceria entre MEC, estados e municípios. E isso é concretizado pela parceria com o CONSED, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, e com a Undime, que reúne todos os secretários municipais de educação do Brasil inteiro. Então, esse é o trio que, digamos, é quem tem que liderar esse processo. Na construção dos currículos, os estados e municípios já passam a ter um protagonismo maior do que tiveram antes, porque o MEC liderou muito a construção do documento. Na formação continuada, a gente diz assim, a primeira fase foi criar o documento, a segunda foi tirar do MEC e levar para as redes, para as secretarias de educação de estados e municípios. Com a formação continuada, a gente vai tirar da secretaria e levar para o chão da escola. Essa é uma mudança. E com o material didático, você vai tirar da escola para a sala de aula. É ali que vai chegar. Então esse é o funil, esse é o trajeto que a base tem que percorrer. O essencial é que o MEC consiga dar as diretrizes, de preferência colocando recursos, existe o PRO-BNCC, que é o programa de incentivo às redes para executarem essas etapas, mas os estados e os municípios vão ter que desenvolver realmente as capacidades de montar os programas de formação continuada que ajudem os professores a implementar a base. O que isso significa? Significa duas coisas. Primeiro, identificar a partir dos seus currículos, juntar esses currículos com a formação, para que a formação para os professores seja uma formação prática, focada no conteúdo que ele vai ter que ensinar, e não uma palestra motivacional, ou não uma coisa genérica, e que possa ser ligada ao currículo daquela localidade. Isso vai ser um ganho muito grande, né, para toda a discussão de formação de professores. E a segunda parte é que isso consiga se traduzir no que vai acontecer lá na sala de aula. Então, ter uma estrutura que permita ao professor a ser acompanhado na sala de aula, que essas discussões não fiquem só lá no âmbito de uns encontros anuais, mas que elas aconteçam regularmente. Então, são grandes desafios. O Profissão Professor, que Todos pela Educação lidera, com vários parceiros, sempre tem defendido a importância dessa formação continuada bem feita, ligada à aprendizagem, que chegue à escola. A base pode ser um grande estímulo para que isso aconteça, porque agora tem uma dor real. Eu preciso aprender como professor de segundo ano, de primeiro ano, coisas que eu não tinha que saber até alguns anos atrás. Então eu vou precisar de apoio nisso e aí é uma oportunidade. E além disso, o MEC ainda tem que fazer toda a parte de formação inicial dos professores, que é a atribuição do MEC, né, que é o ensino superior, e depois as avaliações de larga escala, né? Então, aquilo que você estava falando antes, o Enem, Prova Brasil, a ANA, todas essas avaliações alinhadas à base, né? A Prova Brasil 2019, né, já é uma primeira oportunidade. E o MEC tem, primeiro, a novidade de entrar ciências, né, que já é uma grande novidade, alinhada ao PISA, a provas internacionais, de que não basta só a língua, né, o domínio da matemática, mas também da ciência. Acho que isso vai ser interessante. E a gente tem tratado nos debates sobre avaliação, né, no Movimento pela Base, a Prova Brasil 2019 vai ser quase uma linha de base, né, da onde estamos partindo em relação. E já em 2021, deveria ser uma prova totalmente alinhada à base nacional, para que a gente possa, então, começar a verificar quão longe a gente está da realidade de fazer a base se transformar em aprendizagem. Em vários outros países, esse ponto da avaliação foi polêmico, porque
Na primeira avaliação de uma base nova, é natural que os alunos tenham uma regressão de alguma maneira, uma regressão entre aspas, porque o professor ainda não sabe ensinar isso direito, você está puxando muito a barra com a Base Nacional Comum, você está fazendo que a alfabetização está começando bem antes, terminando bem antes, tem conceitos de matemática que não existiam no ensino fundamental 1, que agora fazem parte do ensino fundamental 1, então isso vai se refletir, então vai ser importante a gente olhar para os resultados dessas avaliações como uma oportunidade de identificar os buracos que ainda faltam e investir ainda mais na formação continuada para que isso possa fazer diferença. Muito bom, Denis, te agradeço aqui pelo papo. A gente conversou com o Denis Misny sobre a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Esse episódio e os demais dessa série do Entrevista você encontra lá no Futura Play. Te encontro lá e até a próxima.